Dando continuidade, então, à segunda parte do nosso vídeo, onde nós estamos criando uma instância MySQL no RDS. E agora, nessa segunda parte, nós vamos fazer, então, a criação de uma base bem simples, bem pequena, né? Só para a gente poder ter uma amostra aí, para a gente poder fazer o nosso teste. Então, o que nós fizemos até agora, nós criamos a base, né? Na verdade, a instância MySQL no RDS, da AWS. E nós tínhamos chegado ao ponto de conectar, então, o nosso MySQL Workbench da nossa máquina até a instância RDS MySQL. Então, nós já fizemos essa parte, toda essa parte de conectividade, de liberação de porta, para acessar a porta 3306 a partir da minha rede. Então, tudo isso já foi liberado, já foi configurado. Então, nós ficamos agora nessa segunda parte de fazer, então, a criação de uma base de dados dentro do MySQL. Já estou aqui, como vocês podem ver, conectado com o meu Workbench nessa instância RDS. Nós não temos aqui ainda o banco criado, nosso esquema no MySQL criado ainda. Faremos isso agora, tá? Então vamos lá. Então peço que vocês sigam aí. Eu vou criar primeiramente um esquema novo aqui, tá? Então create esquema. A esse esquema eu vou dar o nome de empresa. Então será esse o nome do nosso banco de dados, empresa. Vou clicar em apply para criar essa base de dados com esse nome. Então vejam aqui, eu já tenho então criado o banco de dados, empresa. Não tem ainda nenhuma tabela. Vou atualizar aqui para vocês acompanhar comigo. Eu estou ainda sem nenhuma tabela. Então não há tabelas aqui, tá? Então eu vou fazer uma importação de um dump SQL que tem os dados. Você poderia estar importando aí de um CSV, de algo que você exportou de uma planilha Excel, ou num arquivo CSV que estivesse, no caso aqui, separado por vírgula, ponto e vírgula, num arquivo de dados para você importar para dentro da sua base MySQL. Ok? Então aqui eu já tenho o banco criado, um banco chamado empresa. Eu vou então importar aqui primeiro a estrutura desse banco, né? Então eu ainda não tenho aqui uma estrutura criada de tabelas, de colunas, tá? Só tenho criado o banco. Eu tenho aqui o arquivo que tem essa estrutura de tabelas, que é o empresa, tá? Eu vou carregar ele aqui, então subir ele para o esquema default empresa. Veja bem que você pode usar qualquer outro software aqui da sua preferência de editor, né, SQL, para conectar nessa base MySQL. Nesse caso aqui eu estou usando o Workbench. Tá? Então eu já coloquei aqui o arquivo onde está a minha estrutura de tabela e campos. Eu vou clicar então em Start Import. Então, estou importando aqui as tabelas, na verdade criando, né, minha estrutura de tabelas. Importar ainda não, que é o próximo passo. Então, ok, eu vou dar um refresh aqui então. Ó, me mostrou que eu criei a tabela clientes, tá? As minhas colunas são essas, estão aí de clientes, nome, cidade e tipo. Então isso aqui já foi previamente criado já. Então eu tenho uma estrutura de tabela aqui de campos que já foi criada num passo anterior. Então você pode também criar aí a sua estrutura de tabelas, pode ter mais de uma tabela, mais de um campo. Mas para exemplificar nesse vídeo, bem simples e bem rápido, eu coloquei aqui uma tabela bem pequena, com poucos campos, poucas colunas, né? E também alguns dados para a gente poder fazer esse nosso teste, e que é o objetivo desse vídeo, dessa videoaula, é conectar o Power BI nessa base MySQL. Até agora eu conectei o Workbench. Muito bem, eu tenho aqui então o meu banco, chamado empresa. As tabelas, eu tenho uma tabela chamada clientes, que tem alguns campos aqui que eu vou utilizar, tá? Então aqui agora eu vou fazer o novo import, vou importar agora os meus dados. Vou importar os meus dados. Então vou clicar aqui no import novamente. Ele vai me abrir aqui a janela de importação, tá? Já está aberto aqui, deixa eu abrir de novo, só para não ter confusão. Então vamos aqui no Data Import novamente. Ele vai abrir aqui essa janela, muito bem. Eu quero selecionar um arquivo onde estão meus dados estão nesse arquivo aqui, SQL, tá? Eu vou importar para o meu banco de dados empresa. Feito isso, eu clico em esse Start Import e a importação está rodando.
Muito bem, então se eu vir aqui agora na tabela clientes e mandar uma query, né, mandar uma consulta para essa tabela, que é essa consulta aqui, né, um select, bem simples, e eu vou rodar ele agora, ele vai me retornar então o conteúdo dessa tabela. Então vejam que eu coloquei alguns dados fictícios aqui, né, para preencher a coluna de nome, a coluna de cidade, algumas cidades aqui cidades brasileiras, e o tipo de cliente. Eu estou falando de uma tabela clientes, muito simples, tá? Não tem pretensão nenhuma aqui de ter muitos dados. Então, o tipo de cliente, ele pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, né? Um tipo físico-jurídico, tá? Uma tabela muito simples, só para te poder exemplificar aqui para vocês conseguirem visualizar essa ação que nós estamos fazendo. Então, já está criado aqui o banco, empresa, importado os dados também, alguns dados, e vejo que eu fiz uma query aqui de uma consulta select, já retornou dados. Então, já tenho uma base de dados criada dentro do meu RDS, do MySQL, com dados também aqui. Antes de entrar no Power BI e mostrar para vocês como conectar na nossa base MySQL, no RDS que nós acabamos de criar, eu quero mostrar para vocês como a gente já começou a utilizar a instância, né, o banco, aqui voltando para o console de gerenciamento da AWS, ele mostra para nós como está o uso, né, como está o uso dessa nossa instância. Então aqui já mostra uma utilização em percentual aqui da CPU, as conexões, como eu já conectei com o Workbench aqui, ele já mostra algumas conexões que eu estou fazendo, e como eu não gerei massa muito grande de dados, o armazenamento ainda continua tranquilo, né? Os 20 GB que nós provisionamos na criação está tranquilo, né? E também a memória dessa instância também está tranquila. A questão da escrita e leitura, né? E como nós executamos aí alguns imports e executamos também o select, ele se altera um pouquinho. Mas para mostrar para vocês que através do dashboard aqui dentro do console, na Amazon, você consegue acompanhar, monitorar a sua instância da RDS MySQL. Muito bem, vamos entrar no Power BI e nesse assunto do Power BI, né, de conectar o Power BI numa instância do RDS. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui, vou abrir a aba e a gente entrar no site do Power BI, da Microsoft, onde você pode baixar o Power BI, tá? Essa versão ela é gratuita, tá? O Power BI Desktop, que é o software da Microsoft que você desenha, cria seus dashboards, conecta, ou seja, usa na sua máquina, ela é gratuita, tá? Você não paga nada por esse software Power BI Desktop. Então você pode criar, conectar na sua base, criar seus reports, criar seus dashboards tranquilamente, tá? Você só precisa vir aqui então e baixar o Power BI do site da Microsoft. Tá? Então você pode clicar aqui no Comece gratuitamente e você faz o download free do Power BI Desktop. Ele mostra aqui já uma tela de um print, né, do Power BI com o dashboard já criado. Vejam que é sensacional. O Power BI é uma ferramenta de BI muito, muito boa. Tá? Então a gente vai utilizar ela nesse vídeo para mostrar como a gente conecta uma ferramenta de BI no RDS da AWS, tá bom? Muito bem, aí você baixa aí, instale e em seguida dá continuidade a acompanhar o nosso vídeo aqui no nosso canal. Voltando aqui então no RDS, eu mostrei para vocês como a gente monitora. Eu vou então agora abrir o meu Power BI. Estou aqui com o Power BI aberto, já devidamente instalado. Eu vou então conectar. Tá? E vou usar lá o console porque eu preciso de algumas informações. Como eu usei no Workbench, também preciso usar essas informações aqui no Power BI. Então eu vou obter aqui uma fonte de dados. O Power BI ele precisa da fonte, né? A configuração da fonte de dados. No caso aqui a fonte que nós vamos usar é o MySQL. Veja que eu tenho nessa parte de dados com relação ao banco de dados vários bancos de dados que o Power BI conecta, tá? Então desde SQL Server, de uma base Access, né, do antigo Access, aí, que acho que ainda deve ter gente que ainda utiliza, de um Analysis do SQL Server no Oracle Database, do DB2 da IBM, do Informix, Postgres, Sybase, Teradata, bom, enfim, a integração do Power BI ela acontece com diversos bancos aí de mercado, tá? O que nós vamos conectar é uma base
um banco de dados MySQL, tá? Porque o RDS, nós criamos um RDS MySQL. Então aqui eu vou colocar o servidor. Então vamos lá, a gente vai voltar aqui, então, vamos voltar aqui, então, deixa eu só cancelar, senão eu não consigo voltar lá. Aqui, tá? No conectividade e segurança, nessa aba eu tenho um endpoint. Nós já usamos essa informação aqui para o Workbench, tá? Então, já copiei aqui. Eu vou voltar aqui para o meu Power BI para mostrar para vocês, então, como configurar. Então, vem aqui no obter dados. Abrir, ok. Aqui no banco de dados, eu vou selecionar o MySQL e vou clicar em conectar. Aqui eu vou colocar o endpoint. Aqui o meu banco de dados, eu vou colocar... Lembra que nós criamos um banco de dados chamado empresa? Então, ok, eu vou colocar aqui empresa. Se eu quisesse já colocar uma instrução SQL para puxar apenas o que eu quero trabalhar, eu poderia ter feito. Mas o que eu vou fazer aqui é trazer a base toda, né, que não é muito grande. Lembro vocês que é apenas uma tabela clientes, mas poderia ser uma base gigante com várias tabelas. E para não trazer todas as tabelas da sua base de dados, eu poderia criar uma query aqui, uma consulta específica, né, de umas condições já pré-definidas para trazer para dentro do Power BI, no desenvolvimento de um dashboard, apenas aqueles dados que me interessam dentro do Power BI, tá, para poder trabalhar com o Power BI. Então, aqui eu só marquei então o banco de dados, vou clicar em OK. Então aqui ele me pede as credenciais, tá? Então eu não vou usar credenciais do Windows, tá? Não tenho o single sign-on e nem o usuário do Windows lá configurado, tá? Então eu vou clicar aqui no banco de dados, o meu usuário é admin e a minha senha que eu forneci lá na criação do banco de dados. Aqui já me mostra a minha instância, eu vou clicar então em conectar. Puxa, será que eu... Bom, devo ter errado aqui. Vamos voltar. Vamos colocar novamente a minha senha. Conectar. Muito bem. Eu tinha um pequeno erro aqui de percurso. Coloquei a senha errada, mas já corrigimos. Olha, entramos no navegador aqui no Power BI. Então ele me mostra aqui a instância e a minha tabela. No banco empresa, minha tabela é clientes. Eu poderia ter várias outras tabelas dentro do banco empresa. E ele já me mostra aqui uma massa de dados que eu tenho nessa tabela. Olha que interessante. Então ele já puxa. Se eu tivesse várias tabelas aqui, eu poderia selecionar as tabelas que me interessam para trabalhar agora com o Power BI, ou apenas uma, outra, tá? Então você consegue fazer essa seleção aqui. Então eu vou carregar. Eu vou carregar para dentro do Power BI, então, essa tabela clientes. Então, ele está avaliando, está carregando aqui os dados. Não são muitas informações, como vocês viram. Ok, então aqui eu já tenho o Power BI, ele carregou já a minha tabela clientes do banco empresa, mostra aqui para mim os dados, né, cidade, o ID do cliente, dos clientes, o nome e o tipo. E aqui eu tenho então uma tela em branco, né, um template em branco aqui, já um arquivo, né, sem título ainda, que eu não nomeei, não salvei nada ainda, mas eu consigo trabalhar aqui no Power BI com esses dados, essas informações, né? Eu posso criar dashboards, criar gráficos aqui a partir dessas informações, e aqui eu tenho nas visualizações quais são os gráficos que eu posso usar, ou tipos de tabela, filtros, né, também, para poder filtrar dados. E aqui embaixo, no dashboard, eu posso criar várias abas que são, na verdade, páginas dentro do meu dashboard. Eu posso ter um dashboard com algumas informações numa aba e ter as outras abas com outras visões desses dados. Então aqui eu só tenho uma página, tá? Porque o nosso objetivo aqui é simplesmente mostrar como conectar o Power BI numa base RDS. Nós já fizemos isso, está conectado. E eu vou então agora aqui arrastar, eu vou arrastar aqui o campo nome. Vejo que ele vai me trazer então aqui, porque eu estou selecionado em forma de tabela, né? Vai me trazer o nome. Poderia estar vindo aqui e arrastando também para dentro o campo cidade. Eu vejo então eu tenho aqui o nome e a cidade. Vou arrastar também aqui então o tipo. Então eu tenho uma tabela simples aqui, né, com dados do meu banco RDS, tá? Extraindo lá diretamente do meu banco RDS para dentro do Power BI.
Eu poderia mudar isso para uma visão diferente, né? Poderia mudar aqui para, vamos pegar aqui um diferente, né? Eu tenho que criar aqui meus filtros e tudo mais, né? Quantidade de clientes, é que aqui ainda não está. Eu preciso ajeitar essa parte do dashboard. Espera aí que a gente vai corrigir isso. Vou exemplificar então agora, dar um exemplo de um gráfico, usando um gráfico, tá? Eu vou usar aqui então o campo cidade, para mostrar clientes por cidade. Vou selecionar então o tipo de gráfico correto aqui, vou colocar esse de barras, tá? Só que ele ainda não tem aqui, eu coloquei cidade, mas ainda não tem a contagem, porque eu preciso pegar para ver o que eu quero contar por cidade. Eu quero contar clientes, quantos clientes tem nas cidades. Então eu pego aqui o nome, coloco em valor, só que eu preciso mudar, porque ele coloca como, tá, já está como contagem. Então ele já consegue, ele está me trazendo aqui então quantos clientes por cidade eu tenho. Lembra que na base lá eu tenho cidade, e aí os clientes são divididos por cidades. Então na cidade de São Paulo eu tenho 3, Rio de Janeiro 2, Belo Horizonte 1, Salvador 1. E veja como é fácil, você vai só arrastando os dados para cá, combinando aqui valores e o tipo de gráfico, e você vai então, construindo o seu dashboard. Tá? Então, em resumo, né, do que nós criamos uma base, uma instância, né, de RDS MySQL do zero, lá no console da Amazon. Então, criamos um banco de dados também, né, uma base de dados MySQL. Conectamos, mostrando para você como conectar essa base de dados pelo software do Workbench, que é um editor de SQL, para a gente justamente testar a conectividade dessa instância através da minha máquina, né? Eu estou aqui na minha máquina, na minha rede local, e estou acessando lá a Amazon através de um endereço, um endpoint público, a conseguir acessar a minha instância RDS. Muito bem. Em seguida, agora nós fizemos a conexão. Nós conectamos o Power BI, né, esse software aqui de BI da Microsoft, conectando nesse banco MySQL lá no RDS também na AWS. E ele trouxe para dentro do Power BI a tabela clientes, os campos da minha tabela, e eu consegui mostrar para vocês numa tabela crua, né, os dados dentro do Power BI, e também pegamos os dados e mostramos como eles podem ser exibidos através de um gráfico, né, montando um gráfico para um dashboard. A partir de agora é com vocês, usando a criatividade para criar aí, né, dashboards, usando gráficos, conectar a sua base de dados no Power BI, que está lá hospedada lá no AWS, no RDS MySQL, também pode ser qualquer outro banco, Postgre, Oracle, SQL Server, mas enfim, o objetivo foi atingido, que é mostrar para vocês como conectar então o Power BI numa base RDS, e agora fico com vocês acompanhar nossos próximos vídeos aí, continuando a falar sobre RDS, se inscrever no nosso canal aqui embaixo, no botão inscrever-se, e também curtir nosso vídeo. E espero que tenha contribuído com vocês para aumentar aí o conhecimento de vocês com relação a banco de dados na AWS. Até a próxima videoaula, pessoal!